Bom, gente, boa noite. Nós vamos dar uma corridinha por conta do horário, tem bastante... Na verdade, tem muito mais do que eu vou falar, mas o objetivo, a ideia, é dar uma visão geral, um pouquinho sobre o que é a terapia floral, para que ela serve, algumas indicações de aromas. Vamos falar um pouquinho sobre alguns... Na verdade, vamos falar de 4 sistemas, mas tem muito mais, tá? E aí, quem se interessar, vocês podem aí se aprofundar, tem vários cursos. Eu dou curso de formação em terapia floral, a gente começou uma turma agora, vai ter uma que vai começar em abril, tá? Então aí, quem tiver interesse, pode... Aí é um curso de formação. Serve para... Os módulos são independentes, quem tiver curiosidade sobre algum tema, pode fazer. Agora, quem quiser se tornar um terapeuta floral, aí precisa... fazer aí todos os módulos. E o sindicato está associando tanto aromaterapeutas quanto terapeutas florais, metafísicos, cromoterapeutas, etc., como escopo do profissional que o SATOSP defende. Tá? Uma vez que o SINT deixou de ser sindicato, então essas profissões todas que o SINT representava deixou de representá-las. Então aí o SATOSP acabou acolhendo todas essas áreas, tá? Bom, então vamos falar da terapia floral. Como é um mini curso, vou perguntar para vocês o que vocês já ouviram falar de floral. Não vale falar que depois fala, como ontem. Alguém fala alguma coisa sobre o que é floral? O que ouviu falar, pelo menos? Nossa, obrigado. Eu trabalho muito com floral da barra. Tá. É o mais conhecido. E agora eu estou me arriscando com o Saint Germain. Tá. Tinha certo preconceito, sabe? De trocar o floral. Mas... E a gente vai mexer bastante com isso. Eu misturo tudo. É mesmo? Porque eu pensei do Dr. Oswaldo foi do Cristal de Oz. Não sei se você conhece. Então, o Cristal de Oz... Eu comecei a querer misturar um pouco uma coisa com outra. Então, porque você tem algumas essências ou alguns sistemas que seguem a mesma linha de produção do Bach. Tá? Então, esses sistemas podem interagir todos. Tá? Tem alguns que não. Então, por exemplo, florais brasileiros, do Joel Aleixo, o próprio Joel Aleixo orienta não misturar com nenhum outro. Tá? Porque ele não trabalha só com método de fervura, não trabalha só com calor. Ele trabalha com fase de lua, em terra. Ele agrega uma série de outras vibrações no floral dele. Então, para não desestabilizar, ele orienta que não se misture. Tá? Agora, quando a gente fala de terapia floral, gente, tem floral para tudo, vocês não têm noção. Tá? E aí, dependendo do sistema, dependendo do produtor do sistema, ele tem um viés diferente, ele vai tendo uma leitura diferente. A ideia é mostrar um pouquinho dessas. Não vai dar para falar de todos, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Então, o que são as essências florais? São tinturas líquidas, especialmente preparadas e produzidas a partir da energia vibracional das flores e de alguns ambientes específicos. Embora chame essências florais, existem algumas, o termo mais correto seria essências vibracionais, a qual a essência floral faz parte. Só que popularmente acabou pegando mais essência floral, em virtude inclusive da divulgação que o sistema do florais de Bach tem. Então, embora a gente fale, florais de Bach são 38 essências, etc., mas ela tem uma ambiental, que, na minha opinião, já foi uma dica do Bach para mostrar que não são só as flores que nós podemos trabalhar com essas vibrações. Tá? As essências florais não têm princípio ativo nenhum. Tá? Diferente do que nós falamos ontem sobre a aromaterapia, que é uma substância que contém princípio ativo, o floral não tem princípio ativo nenhum. Ele é 100% vibracional. O que gera descrença em alguns, né, pelo fato de não ter princípio ativo, e que gera também um outro lado muito bom, muito melhor, que você pode fazer uso dos florais junto com qualquer medicação. Uma vez que ela não tem princípio ativo, eu tenho pacientes que são indicados por psiquiatras para fazer desmame de medicação psiquiátrica utilizando floral.
Tá? Justamente para quê? Para que os dois ajam em conjunto e aquela pessoa comece a necessitar cada vez menos da química do neuroléptico ou da medicação psiquiátrica. Tá? Se por acaso, gente, eu usar alguma terminologia que vocês desconheçam, perguntem, tá? Porque para mim muitas vezes é coloquial e faz parte do meu dia a dia, para mim é... O que é um princípio ativo? Princípio ativo é uma substância química que age diretamente sobre o nosso organismo. Você pegar a medicação, quando você vai na farmácia comprar qualquer remédio, que ele fala o genérico é o nome do princípio ativo daquela substância. Então, paracetamol é o princípio ativo da medicação. Aí você tem Tilenol, você tem várias marcas que têm essa substância. O óleo essencial, ele contém princípio ativo, ou seja, são substâncias químicas que agem fisiologicamente no nosso organismo. O floral não tem nenhuma substância ativa, ou seja, não tem nenhuma substância química que age sobre o nosso organismo. Ele é 100% vibracional. Tá? O que acaba ajudando, ou seja, não significa, gente, que não tem efeito físico. O efeito físico, a gente coloca entre aspas, que é o seguinte, o efeito físico, ele é por consequência. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Quantas pessoas não têm pressão arterial, uma pressão elevada, tá? Uma pressão alta, e essa pressão é consequência do emocional? Ela pode tomar medicação química, que se o emocional estiver alterado, a pressão vai lá para cima. Diabetes, a mesma coisa. Ou seja, a medicina identifica uma série de situações onde o emocional afeta o físico. O floral, ele é vibracional, ele age sobre o corpo emocional e o corpo mental. Então, dentro desse espectro, ele pode ter alguma interferência no fisiológico, mas por consequência. Tudo bem? Eu particularmente, bati de novo no microfone, costumo trabalhar com algumas pessoas as lesões ou os problemas físicos. Eu faço uma análise metafísica do problema físico e utilizo o floral. Tá? Porque eu parto de uma concepção onde tudo é integrado. Tá? Eu chamo isso de saúde multidimensional. Nós temos várias dimensões no nosso corpo. Tem a dimensão física, que está diretamente relacionado com o funcionamento fisiológico, que está diretamente relacionado com o nosso funcionamento emocional, que altera a nossa condição vibracional de acordo com como nós percebemos a situação. Quem veio ontem, eu vou ser repetitivo. Eu vou dar um exemplo que eu usei ontem, que eu uso sempre, para mostrar essa relação. Imagina que vocês, meia-noite, quem apagou as luzes, vocês estão aguardando uma carona aí na frente da escola, do sindicato. Aí você vê um carro diminuindo a velocidade e se aproximando. Você interpretar, meu Deus, você é assaltado, automaticamente acontece o quê? Aumenta batimento cardíaco, aumenta ciclo respiratório, você acaba tendo uma descarga de adrenalina, aumenta o nível de cortisol, estímulo na supraadrenal, uma retração muscular. Isso é fisiológico. Tá? Como reação do quê? Como reação do medo, ou ataca ou foge. Um instinto natural. Isso coordenado pelo nosso sistema límbico. Se na mesma situação, vamos criar o mesmo cenário, escuro, meia-noite, um carro chega, se aproxima, você interpretar aquela situação como minha carona chegou, você não tem nenhuma dessas respostas neurofisiológicas. Tá? O que mudou entre os dois cenários? A interpretação. Se eu interpreto uma situação como problemática, e aí essa interpretação vai ser consequência de uma série de fatores. Tá? Pode ser, por exemplo, crenças que eu vou desenvolvendo. Digamos que eu tenho o hábito de assistir Datena todo dia. Tá? Eu digo Datena que tem a cantina lá da escola que o dono da cantina adora, então todo final da tarde tem lá o Datena. Se ficar assistindo isso todo dia, você começa a olhar para as pessoas, você começa a achar o quê? Que o pessoal vai te assaltar, vai brigar. Eles conseguem achar umas desgraças que, nossa. Me ajuda aí. Né? Me ajuda aí, pô. Aí você já começa a interpretar o ambiente de uma forma muito mais agressiva. Automaticamente o seu organismo vai reagir de acordo
com isso. Tudo bem? E essas percepções, essas crenças, que vão dando base para a nossa percepção, elas são reforçadas pela maneira pela qual nós sentimos. Tá? Se eu sinto medo, eu vou enxergar a situação como uma situação ameaçadora. Isso reforça o meu padrão. Eu costumo brincar quando as mulheres falam que o homem não presta. Tá? Nenhum. Aí o que acontece? Eu pego e apresento um que preste. A pessoa vai olhar e vai falar, mas esse não... Falta alguma coisa. Né? Por quê? Na crença dela, homem que presta é aquele que está de mão dada com a namorada, dá uma piscadinha. Aí depois ela reclama que o cara é mulherengo, que o cara fica traindo. Porque dentro da crença dela, ela vai identificar fatores que reforcem aquilo que ela acredita. Isso é com todo mundo. Tá? Se a gente pegar uma sala de aula, você colocar um budista, um psicólogo e um biólogo, tá? E entrar uma borboleta voando, o biólogo vai olhar e falar, olha, a borboleta entrou pela corrente de ar, da resistência para poder voar. O psicólogo vai virar e falar, não, nós estamos num processo de transformação, de aprendizagem, por isso nós estamos aprendendo, a borboleta veio coroar, significar esse momento. O budista vai ver a mesma borboleta e falar, não, é um dos nossos antepassados que veio nos visitar. O evento foi exatamente o mesmo. Mudou o quê? A forma de enxergar, a forma de interpretar, de acordo com a formação e a visão de cada um. Tudo bem? Isso que a gente vai estar, eu vou procurar estar mostrando para vocês com relação ao repertório dos florais. Eu costumo orientar os meus alunos o seguinte, independente de onde vá fazer o curso, ou de que sistema for, procura conhecer qual é a formação do produtor. Porque aí você consegue enxergar e entender como foi construído aquele repertório. Tá? Quando a gente fala repertório, são as indicações daquela essência. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, não é medicamento físico, pois não tem nenhuma molécula de substância medicinal específica extraída de uma planta. Na realidade, o raciocínio com floral é o contrário de uma substância física. Tá? Ele é vibracional. Quanto maior a diluição, mais vibracional, mais sutil ele fica. Quanto menor, pior. Fala. Desculpa, eu não ouvi a pergunta. Mais vibracional. Aí vai depender da necessidade, para a gente falar entre mais efeito ou menos efeito. Tá? Vou te dar um exemplo. Digamos que ela bateu o braço. Teve uma lesão física ali. A lesão física gera uma alteração no corpo etérico, tá? Que é o mais próximo do corpo físico. Se eu for usar um floral, Fringent Violet, para isso, se eu diluir muito ele ficar muito vibracional, não atinge essa área, porque eu preciso dela mais próxima do físico. Entendeu? Todos os florais partem de um padrão. Normalmente a gente orienta o seguinte, a pessoa pega, eu não estou me sentindo muito bem com esse floral, parece que está me dando uma reação, alguma coisa está me incomodando. Que o floral tem as personalidades, né? Dependendo de como a pessoa está, incomoda. Ou às vezes ela não quer trabalhar aquilo, às vezes aquela questão ela não quer olhar. Isso gera um desconforto. A gente fala, então pinga num pouquinho de água, que aí você toma, você dilui ele. Na cabeça da pessoa fala, eu diluo, vou deixar ele mais fraco. Não, é o contrário. Você dilui, você potencializa o efeito dele, aí ele consegue superar essa barreira. Tá? Tem gente que põe uma garrafinha de 1 litro d'água. E, gente, vibração é vibração. Tá? Na dinamização, ele mantém o mesmo padrão, tá? Que é um padrão geral de todos. Agora, de acordo com a essência, você tem uma variação nesses... a gente chama de oitavas. Imagina um piano. Tá? Então, você tem essências que são mais próximas do corpo pro corpo físico. Outras que oscilam numa vibração um pouco maior. Quando a gente pensa, por exemplo, quando nós falamos ontem da aromaterapia, a aromaterapia tinha ação no físico e ela ia até um ponto do vibracional. O floral pega
do vibracional, um pouquinho antes do vibracional, do mais próximo ao corpo emocional, para o vibracional total, até o corpo causal, seja lá o que for. Os florais de Saint-Germain, por exemplo, trabalham muito no corpo causal. Então, quando a gente fala em substância química, está correto. Se eu falar em princípio ativo, quanto mais eu diluir, menos princípio ativo eu tenho. Sim. Por quê? Porque é físico. Vibracional, eu vou potencializando, vou aumentando. Deixa eu ver se eu entendi. Então, quanto mais eu quero mais próximo ao corpo, menor é a diluição. Isso. Quanto maior a diluição, Mais vibração, mais vibracional. mais vibração, eu trabalho uma outra esfera, mais emocional. Seria isso? É que, imagina, nós temos três níveis. Eu vou mostrar, aí se ficar dúvida, você me pergunta de novo. É que tem uma imagem que vai esclarecer melhor isso, tá? Tudo bem com relação aqui ao... Aí, como nós falamos, o mais correto seria o nome essências vibracionais. Porque não são só de flores. Nós temos de ambientes. Existem o floral da água, que trabalha com ambientes locais. Então, a Abrolhos, eu conheço a produtora, ela é uma bióloga, e ela rodou o Brasil mergulhando e colhendo materiais, água. Então, tem lá de Abrolhos, de onde os golfinhos nascem, tem de onde as baleias jubartes vão se reproduzir. Então, e cada essência tem uma característica, um repertório associado àquele ambiente. Quando a gente fala em radiestesia, por exemplo, e fala em vibração de baixíssima intensidade, o ambiente, ele capta a vibração. Então é comum, se a gente tivesse muitas brigas dentro de uma sala, a pessoa que nunca viu, não sabe nada, entra naquela sala, vai sentir o clima pesado. Tá? Mas por quê? Porque a vibração ali tá pesada. Aí usa algumas substâncias e para. Tá? Então nós vamos ter as essências vibracionais, as essências ambientais, os cristais também. Tá? Nós temos o Florais do Pacífico, utiliza um monte de essências de cristais e de corais. Essências aromáticas, o Florais de Minas, tem os florais, tá? Que é a mistura de fitoterapêuticos, no caso de óleos essenciais, com um efeito vibracional. Então ele aumenta, tem um pouquinho de princípio ativo e um pouco mais da parte vibracional. A Abraroma tem os florais aromáticos, aonde ela produz o floral e acrescenta o aroma. Tá? E tem os florais, que aí a gente trabalha com os mais de 500 sistemas aí que existem. O floral, a terapia floral, na realidade, foi reconhecida em 1986 pela Organização Mundial da Saúde. Tá? Hoje, existem mais de 5.000 sistemas de florais. No Brasil, estima-se que existam 158 sistemas. Produzir floral é fácil. O difícil é arrumar alguém que consuma. Tá? Porque você imagina, de 1 litro de água, você faz 240 litros de florais. Cada frasquinho cabe 10 ml. Imagina quantos frasquinhos você não consegue produzir, tá? Com 1 litro da essência. E você pode pegar, não sei nem de onde que é essa árvorezinha, mas pode pegar dessa árvore aí atrás, você pode cortar os galhos e pode produzir o floral aqui. Aí você vai ver a doutrina da assinatura, as características da planta para criar o repertório. E começa a aplicar para ver os resultados. Tá? Bom, a essência floral tem um padrão vibracional da energia da flor, da planta ou do próprio local. Então no Bach, por exemplo, o Rock Water é de um córrego, de um riacho, em Sotwell. Tá? Então é tirado 1 litro de água desse riacho. Como ele é mantido dentro de um padrão 240 partes ou 240 vezes, todos partem da mesma base. Tá? O que vai mudar, obviamente, é a característica vibracional de cada uma das essências. Então, a essência floral é extraída ou da luz do sol ou por método de fervura. O Bach foi o primeiro a criar um método. O Bach foi o primeiro a sistematizar os florais. Tá? Então não é que ele foi o primeiro a usar. Seja, aborígenes da Austrália já usavam. Tá? Agora...
os aborígenes da Austrália já faziam uso dos florais. Só que não existia um sistema. O Bach foi o primeiro a criar esse sistema. Aqui o método de extração solar. Como na Inglaterra não tem sol todo dia, né, as plantas, as árvores que florescem durante o verão, durante períodos de sol, é extraído a essência através da solarização. Então pega um frasco, uma tigela de cristal, enche com 1 litro de água, tá? De água limpa, né? Água mineral, e coloca-se as essências, as flores, deixa por 3 horas sobre a exposição solar. Tá? O método de fervura usa a panela e ferve. Tá? Ferve no calor mesmo, para extrair a vibração. A água tem uma capacidade de meabilidade, uma capacidade de transformação da molécula muito, muito grande. Por isso que o pessoal que faz oração, os religiosos, hoje não dá mais, mas antigamente pedia para pôr um copo d'água em cima da televisão, tá? Não dá mais porque hoje a TV é fininha, então ele cai. Você põe na frente, põe em algum lugar ali para que aquela oração, vocês podem energizar um copo d'água. Tá? Esse mesmo aqui, a garrafinha, vocês podem usar isso. Tamanho a capacidade de transformação que a molécula da água tem frente a essa nova vibração. Tá? E aí depois ele vai acrescentar, né, o brand, aqui cortou, não sei o que acho que da imagem. Vai acrescentar um brand equivalente a 240 partes iguais à tintura mãe. Ou seja, tem 1 litro de água, 240 litros de brand. Tudo bem? E aí você vai potencializar toda aquela vibração. Daí você vai tirar o que chama de frasco de estoque, que é o que quando você compra o kit, é aquilo que você vê, que vem de 10 ml, que normalmente, quando você manda fazer na farmácia e você vai utilizar, você usa 2 gotinhas de cada essência. Tá? Para produzir o vidro de dosagem. Ou seja, o frasco mãe, deixa eu pegar aqui, o frasco de estoque, ele já tem um gosto de brand, já tem um gosto de conhaque. Tá? O que em algumas situações acaba gerando uma dificuldade, e aí a gente pede para que seja diluído em outras substâncias. Tá? Para tentar quebrar um pouquinho, para quem é adicto, por exemplo, quem é alcoólatra, vai ter dificuldade com o uso do floral. Hoje existem algumas outras alternativas, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Quais são? O tradicional, o normal, é o brand de uva, que é o conhaque. O conhaque dá estabilização para a mistura. Tá? Como ele é feito de uva, tá? Então ele dá estabilização para a mistura. Mas se ficar próximo a celular, esse tipo de coisa, não vai gerar interferência dentro da vibração do floral. Tem algumas experiências feitas com bioeletrografia, tá? Que mostram isso. E quando você estuda física, você consegue entender. São frequências diferentes. É que nem o rádio. Você tem lá 10 estações, todas circulando no mesmo ambiente. Você muda o dial, você vai sintonizando cada uma delas. Mas todas estão ali, cada uma na sua faixa. Tudo bem? Álcool de cereal. Eu acho horrível o gosto, mas é para quem tem dificuldade com brand ou álcool de cereal. Vinagre de maçã também. Tá? Tudo bem que a pessoa vai usando gotinhas. O que eu costumo falar quando a pessoa tem alguma intolerância, por exemplo, ao álcool. O índice de álcool, tá, gente, não é muito alto. A questão é mais do gosto e do cheiro mesmo. Tem gente que se incomoda. Eu costumo orientar o seguinte: você pode colocar na água, pode pôr na Coca-Cola, pode pôr no suco. Se a pessoa costuma tomar chá, põe no chá quente, que o próprio calor do chá evapora o álcool e você não vai nem sentir gosto. Tá? Se você quiser passar para alguém sem a pessoa perceber, põe no chá quente que ela nem percebe. Pode ser substituído por álcool de cereal, isso no de consumo, tá? Porque todos vão vir com o gosto do brand.
tá? O frasco mãe. Quando a gente fala de frasco mãe ou frasco de estoque, é aquele que você compra que vem já com o kit. Daquele você vai tirar 2 gotinhas para colocar dentro do frasco de consumo, que é o que a pessoa vai beber, vai usar. Pode ser glicerina vegetal também. Existe hoje, tá? Isso já faz uns 5 anos, mas você também pode fazer os florais em glóbulos. Tá? O produtor das essências florais, tá? O Dr. Marcelo Crespo, ele desenvolveu, tá? Um impregnador de glóbulos. Isso ajuda e facilita muito no caso de crianças e de pessoas que tenham intolerância ou tenham dificuldade com o brand. Tá? Ele é farmacêutico, o Dr. Crespo. Ele é farmacêutico, ele desenvolveu os florais da Mata Atlântica e ele foi o primeiro sistema que utilizou os florais em glóbulos. Então isso facilita bastante para quem tem essa dificuldade. Tudo bem?